Hoje temos aqui na nossa escola a presença do Sr. Joaquim, um ex-combatente da Guerra do Ultramar e que nos vai falar sobre algumas das suas memórias. Bom dia, Sr. Joaquim. Bom Pode dia. dizer-nos em que ano partiu para a África e em colónia prestou serviço militar? Lembra-se do que sentiu naquele momento de partida? Eu parti para a Guiné em abril de 1969, num sábado de manhã após um pequeno desfile. Antes do desfile já nos tínhamos despedido das famílias que lá se encontravam. A minha família não estava lá, uma vez que eu não disse quando seria a minha partida. Entretanto, tinha escrito uma carta a informá-los da minha partida. Pode falar-nos um pouco da viagem entre Lisboa e Guiné? Claro, a viagem foi boa, com mar calmo e algum calor. Durou 4 ou 5 dias. Para entreter o tempo, jogava-se cartas. As condições permitiam que os soldados que estavam nos porões, viessem para os decks desfrutar do ar livre. E inclusivamente dormir lá, porque nos porões o calor era insuportável, sabe? Como a malta vinha ao ar livre, o calor pedia cerveja. E ela, sendo barata, corria em abundância. Olhando para a ré do arco, via-se o mar e as cervejas vazias a flutuar. A reciclagem era assim nesse tempo, sabe? Que idade tinha nessa altura e quanto tempo permaneceu em África? Foi possível vir a Portugal durante esse período? Sabe, eu tinha 23 anos e permaneci na Guiné 23 meses e 15 dias. Vim à metrópole passar um mês nas minhas férias em 1970, lembro-me eu. Só vinham de férias os oficiais e sargentos do quadro. E milicianos, claro. Poucos soldados podiam vir de férias, uma vez que estes tinham vencimentos baixos que não lhes permitiam pagar o avião, a ida e volta. Eles gozavam as suas férias em Bissau quase sempre. Achava que estava preparado para a missão que ia cumprir? Estava esclarecido sobre o que se estava a passar em África? Eu acho que estava preparado sob o ponto de vista militar. A nossa tropa ficou conhecida por ser muito boa na contra-guerrilha, que era o tipo de guerra com que nos defrontámos nas ex-colónias. Fiz a recruta em Mafra, como atirador, em Venda Nova, na Escola Prática de Artilharia. A maioria de nós não estava esclarecida sobre o que verdadeiramente se passava, mas éramos obrigados pelo regime de então a partir para a guerra em África. Quando chegou à Guiné, o que achou daquela terra que parecia era tão estranha? A chegada a Bissau, em que o calor era imenso, e a umidade também, produziu em mim um forte impacto, sabe? Terra vermelha, muito calor, a farda colada ao corpo, a guerra muito mais próxima. Não são boas recordações, sabe? O que viu era muito diferente do que conhecia. Era completamente diferente. A Guiné está situada na zona da savana, portanto o que víamos era vegetação luxuriante no tempo das chuvas e tudo muito árido na estação seca. Não havia estradas asfaltadas, eram picadas, isto é, estradas de terra batida, muito pó na estação seca e muitas viaturas atoladas na estação das chuvas. E a localidade da Guiné por onde foi destacado? Como a descreveria? A localidade onde estive na minha comissão ficava no mato e tinha algumas casas de tijolo ou blocos. E o resto eram cobatas, onde viviam a maioria da população local. A população local chamava-se moranças, às casas de habitação. O conjunto de moranças constituíam um aldeamento, chama-se tabanca. Falemos agora das suas funções em África. Que cargo desempenhou e quem estava a seu encargo? Eu fui oficial miliciano, comandava um pelotão, também chamado grupo de combate. A nossa função consistia em fazer guerra contra os guerrilheiros do PAIGC. Um pelotão era constituído por cerca de 30 homens, não me engano. Era normal existirem companhias inteiras de negros? E era fácil de comunicar com eles? As suas relações eram amistosas? Ou... Era amistosa. Embora eles falassem crioulo, nós entendíamos muito bem. Uma companhia tinha cerca de 120 militares. Como era a sua relação com os seus subordinados? A relação era excelente. Havia uma grande camaradagem, sabe? Éramos todos muito novos e tenho saudades dessa idade. Lembra-se de como passava geralmente os dias em África? Era difícil suportar as saudades? Esquecíamos-nos dos dias da semana. Sabíamos que era domingo por causa dos jogos de futebol na metrópole que ouvíamos na rádio. Sim, era muito difícil suportar as saudades e o tempo nunca passou tão devagar. Os tempos livres eram muito poucos. Jogava-se futebol, lia-se algumas coisas, etc.
das suas recordações de África, é capaz de evocar situações que o fizeram rir ou sorrir e situações que lhe despertaram pesar, tristeza ou outros sentimentos menos positivos. Algumas situações, poucas, causavam riso e galhofa entre nós. Os momentos de tristeza eram as saudades e os azares que sucediam em combate. E situações de grande perigo? Lembra-se de alguma? Lembro-me. Ataques noturnos ao nosso aquartelamento por canhões sem recuo e morteiros 82. Quer falar-nos de algum episódio que, por ter grande significado, guardou na memória? Há um que guardei na memória. O primeiro ataque com mísseis terra-terra a Belama. Era uma espécie de artilharia lançada de grande distância e altamente eficaz, que deixava no local em que o míssil caía um buraco onde cabia um jeep. Uma casa ficou desfeita, felizmente sem feridos graves, sabe? Obrigada. Por último, gostaria de saber se a Revolução de Abril foi para si uma surpresa ou se, devido às suas vivências, já estava à espera de algo semelhante. A Revolução de Abril não foi para mim uma grande surpresa, se quer que eu lhe diga. Não sabia de movimentos, mas algo tinha de suceder para acabar com aquela guerra, que, pela minha experiência, sabia não ter solução militar. Foi um enorme prazer tê-lo aqui connosco. O prazer foi todo meu. Obrigada por ter partilhado connosco algumas das suas memórias. Sim.